Olá pessoal, tudo tranquilo? Hoje vamos falar sobre geometria analítica, em especial o estudo da reta. Vamos estar resolvendo um exercício. O enunciado do exercício é o seguinte: num plano cartesiano, existe uma reta z de equação geral dada por x mais y menos z igual a zero. Item A. Encontre a equação reduzida de z. B. Determine o coeficiente angular de z. C. Calcule o ângulo que z forma em relação ao eixo x. Item D. Define-se por A e B as posições em que z intercepta, respectivamente, os eixos x e o eixo y. Encontre, assim, então, as coordenadas do ponto A e do ponto B. Item E. Qual a distância de A até B, ou seja, o comprimento do segmento AB, e o seu ponto médio? Solução. Item A. A equação reduzida, dada a equação geral da reta ax mais by mais c, onde a, b e c são constantes, números reais, ax mais by mais c igual a zero, a equação geral, né? E a equação reduzida é obtida isolando a variável y. Nós temos que isolar, então, a variável y. Isto é, by, eu tenho aqui ax e mais c. Eu passo o ax e o c para o lado direito do sinal de igualdade. Então, fica menos ax menos c. Agora, supondo que b é diferente de zero, eu posso dividir os dois lados por b. Então, dividindo por b aqui, dá by dividido por b dá y. Então, y é igual a menos a sobre b menos c sobre b, considerando que b tem que ser diferente de zero. Então, essa aqui é a equação chamada equação reduzida da reta, dada a equação geral da reta, essa aqui. Agora é o seguinte, como nós temos a nossa reta, em particular, x mais y menos c igual a zero, aqui tem um 1 aqui, né? Multiplicando x, esse aqui é o a. Então, a para nós é 1. O b que está multiplicando y aqui também é 1. E a constante aqui, que não está multiplicando x, não está multiplicando y, separado aqui, o c é igual a menos 6. Assim, a equação reduzida da reta z, para nós, essa aqui, né? Considerando que a equação reduzida de modo geral é dessa forma, tá? É colocar aqui o a como 1, o b como 1, fica menos 1 vezes x. Então, fica y igual a menos 1 vezes x, menos x. A equação reduzida da reta z é, então, y igual a menos x mais c. O item B, então, o coeficiente angular, vamos chamar de m, é, por definição, a tangente do ângulo θ, onde se θ é o ângulo, na verdade, né, que é a reta de equação geral ax mais by mais c igual a zero, aquela linha específica, esse ângulo que a reta faz com o eixo x. Considerando a equação reduzida da reta y igual a menos a sobre b x mais menos c sobre b, o coeficiente angular m, tangente de θ, é o menos a sobre b. Tá? Então, em particular, para essa reta x mais y menos c igual a zero, a nossa reta z, tá? O coeficiente angular, vamos chamar de mz, é a tangente de θ, que é igual a menos 1 aqui, ó. Fica o a igual a 1, dividido por b igual a 1, menos na frente, menos 1. Então, o coeficiente angular é menos 1. Então, mz é igual a menos 1. Legal? Esse aqui é o coeficiente angular. Pessoal, essa questão de coeficiente angular
só para vocês terem uma ideia, quando vocês forem para a universidade e que tiver que estudar cálculo diferencial, tá? Esse coeficiente angular vai ser chamado a derivada da função, né, num determinado ponto. No item C, pedido para calcular o ângulo θ que a reta Z faz com o eixo X. Então, nós temos o eixo X aqui e o eixo Y aqui. A princípio, nós podemos ver aqui que nós podemos ter duas retas, essa aqui e essa aqui. Essa aqui, ela tem essa inclinação assim, ó, tá? Cujo ângulo θ aqui para nós é menor que 90 graus. Legal? Também podemos ter uma reta Z, em vermelho, essas retas Z em vermelho. Essa reta aqui, cujo ângulo em relação ao eixo X aqui, ó, para nós, o ângulo θ é maior que 90 graus, tá? Então, menor que 90 graus, aqui, essa inclinação para lá. Θ igual maior que 90 graus em relação ao X, o eixo X, essa inclinação para lá. Podemos também ter uma reta que seja vertical. A equação dela, por exemplo, igual a x igual a menos 3. Aqui eu tenho 0, 1, 2, 3. À esquerda, menos 3. Então, todos os pontos que estão em cima dessa reta têm coordenadas x igual a menos 3 e y qualquer valor, certo? Essa aqui, ó. Todos os pontos que estão em cima dessa reta têm coordenadas x igual a menos 3 e y qualquer. Tá? Essa outra reta aqui, ó, é uma reta que tem inclinação θ igual a zero. Ela é paralela ao eixo x. Essa aqui é perpendicular ao eixo x, certo? Então, θ igual a zero é uma reta do tipo y igual a menos 2, constante. Não depende de x aqui, ó, não aparece x aqui. Então, por exemplo, 0 está aqui, menos 1 está aqui, menos 2 está aqui. Então, ela passa por o ponto de coordenadas aqui, né? 0, menos 2. Então, y é menos 2. Y nessa reta aqui é menos 2. Então, significa que todos os pontos que estão em cima dessa reta aqui têm coordenadas x qualquer e y igual a menos 2. Legal? Então, essas são as possíveis inclinações de uma reta Z em relação ao eixo X. Legal? Agora, nós vimos que a nossa reta aqui em especial, que foi dada, x mais y menos 6 igual a zero, o coeficiente angular dela é mz, a tangente de θ é igual a menos 1, porque é o número menos 1 que multiplica o x que está aqui, tá? Então, olha só, mz é igual a menos 1. Então, se mz é igual a menos 1, coeficiente angular é igual a menos 1, o θ, se mz é tangente de θ, o θ é o arco cuja tangente dá menos 1. Então, para nós, o θ é igual a 135 graus aqui, ó. 135 graus. Então, ela está inclinada em relação ao x dessa forma aqui, tá? 135 graus. Cabe aqui uma observação muito importante, já que a gente está falando do ângulo de 135 graus, tá? Que tangente de 45 graus, tá? Uma inclinação aqui ao contrário, para cá assim, certo? 45 graus. Tangente de 45 graus é igual a 1. Tá? Logo, a tangente de 135 graus, reduzindo ao primeiro quadrante, é igual a menos a tangente de 45 graus. Portanto, igual a menos o 1. Legal? Beleza? É bom lembrar aqui que o nosso ângulo θ, 135 graus, é maior do que 90 graus. Legal? O item D. O item D é definido ponto A e ponto B, os pontos onde a reta Z intercepta, respectivamente,
o eixo x, o eixo y, certo? Encontrar as coordenadas do ponto A e do ponto B. Olhando a equação reduzida da reta Z, ou a equação geral da reta Z, a equação reduzida é essa aqui. A equação geral está aqui. Podemos olhar aqui, ó, na equação reduzida. Aqui, vamos colocar aqui uma coluna aqui para x e aqui uma coluna y. Para determinar os par xy, par xy. Então, quando x aqui para nós é zero, zero aqui, soma essa parcela, fica y igual a menos c sobre b, de modo geral. Tá? Agora aqui, ó, olhando para a equação geral, que fica mais fácil de ver, quando o y é zero, isso aqui não aparece, fica b vezes zero, isso aqui não aparece. O c está aqui, o a e o x estão aqui. O c vai para o lado direito como menos c, e o x fica igual a menos c, que está do lado de lá, dividido por o a. Então, quando o y é igual a zero, o x é igual a menos c sobre a. Então, o ponto A em cima do eixo x é menos c sobre a, vírgula zero, com a diferente de zero, certo? E B, de modo geral, vai ser sempre o ponto de coordenada zero menos c sobre b, certo? Aqui, ó. Então, agora aqui para nós, a nossa equação z é y igual a menos x mais 6, tá? Olha só, quando x igual a zero, aqui, ó, quando x igual a zero, o y igual a 6. Então, eu vou estar aqui, ó, b para nós, y, x igual a zero, y igual a 6. Ela vai passar para esse ponto B aqui. Agora, quando y igual a zero, nota, y igual a zero aqui, ó, passa o 6 para o lado esquerdo e fica menos 6. Então, menos 6 igual a menos x. Multiplica por menos 1 os dois lados e fica x igual a 6, certo? Então, quando y igual a zero, o x igual a 6. Então, passa por o ponto de coordenada x igual a 6 e y igual a zero, certo? Então, aqui está o ponto A e aqui está o ponto B. Reforçando que esse ângulo que nós obtivemos aqui é o ângulo de 135 graus. Por fim, nós estamos querendo encontrar a distância ou comprimento do segmento A e B, tá? Lembrando que o segmento, o ponto A tem coordenada 6 e 0, portanto, esse comprimento aqui, ó, esse segmento aqui, ó, esse cateto aqui, ó, né, forma um triângulo retângulo aqui, ó, para nós. Aqui é 6. E aqui também, ó, daqui até esse ponto B é 6. Então, eu tenho 6 aqui e 6 aqui. O comprimento do segmento AB, ou seja, a distância de A até B, ao quadrado, né, já que é um triângulo retângulo, é a soma dos quadrados dos catetos. Então, é o 6 ao quadrado mais o 6 ao quadrado. Tá? De tal maneira que a distância, tirando a raiz agora aqui, a distância de A até B vai ser a raiz quadrada daquilo ali. Vai ser a raiz quadrada de 6 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Olha, então, a distância de A até B vai ser a raiz quadrada. Quantas vezes eu tenho 6 ao quadrado? Duas vezes, né? 2 vezes 6 ao quadrado. Aqui eu tenho 6 ao quadrado, então o 6 sai para fora do radical, tá? E fica dentro, como radicando, aqui dentro o 2. Então, fica a distância de A até B é igual a 6, que sai para fora, vezes a raiz quadrada de 2. Esse é o valor do segmento, do comprimento do segmento AB, ou seja, o valor da distância de A até B. O valor da distância de A até aqui é a raiz quadrada de 6 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Tá? Então, dá 6 raiz de 2. Para quem quiser ter uma ideia de mais ou menos quanto é que é esse valor, é o 6 multiplicando a raiz quadrada de 2, que é aproximadamente 1,41. Então, isso aqui é aproximadamente 6,1,41 dá aproximadamente 8,46. Então, a distância de A até B é aproximadamente 8,46. Legal?
Beleza aí, legal? Agora, por fim, como nós já temos a distância de A até B, que é 6 raiz de 2, tá? Tá pedindo para calcular o ponto médio de segmento AB. O ponto médio, a metade aqui, ó. Eu tenho daqui do A até B, né? 6 raiz de 2, tá? Então, portanto, o segmento, a metade do segmento, o ponto médio que vai estar aqui, tá? Vai ser 6 raiz de 2 dividido por 2, que vai dar 6 dividido por 2 dá 3. 3 raiz de 2, que dá aproximadamente 3 vezes 1,41, que é igual a 4,23, ou seja, a metade de 8,46. Então, aqui, 6 raiz de 2 é o comprimento inteiro de A até B. A metade do segmento de A até B é 3 raiz de 2. Bem entendido que aqui 3 raiz de 2 é a metade do segmento AB, certo? Agora, o ponto médio, que vai estar em cima da reta Z, certo? Que é o ponto médio do segmento AB, vai ter duas coordenadas, tá? Então, olha bem, daqui do ponto A até a origem é 6, então metade aqui é 3. Daqui da origem até o ponto B, no eixo Y, é 6, então a metade é 3. Então é óbvio, pelo desenho também, como aparece aí, né? Chamando de M o ponto médio do segmento AB, ele vai ter coordenadas 3 para X e 3 para Y. E é óbvio que se eu calcular a distância de A até M, ou a distância de B até M, que são iguais, porque o M está dividindo o segmento AB no meio, né? Distância de A até M vai ser um triângulo retângulo, que eu vou ter aqui assim, ó, né? 3 aqui, daqui até aqui 3, e daqui até aqui no M 3. Então tem um triângulozinho retângulo aqui, ó, tá? Como tem também aqui, ó. Esse triângulo retângulo está dizendo que esse segmento aqui AM, a distância de A até M, tá? Ou o segmento AM, tem comprimento que é a raiz quadrada de 3 ao quadrado, que é esse cateto aqui, ao quadrado, mais 3, que esse cateto aqui é ao quadrado. Então, é a raiz quadrada de 3 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. Então, aqui nós temos 2 vezes 3 ao quadrado. O 3 ao quadrado está dentro do radical, aqui é a raiz. O 3 sai para fora, fica 3 raiz de 2. Então, fechou, né? Distância de A até M. M tendo coordenadas 3 e 3. A distância de A até M, ou de B até M, vai ser 3 raiz de 2, como foi mostrado aqui, ó, né? A metade do segmento AB. 6 raiz de 2 dividido por 2. Legal, gente? Beleza? Esse é o fim da nossa videoaula sobre geometria analítica, estudo da reta e o exercício que foi resolvido, tá? Espero que essa videoaula tenha sido útil para vocês. Não esquece de deixar o like aí. Olha o like, se inscreva no nosso canal, tá? Habilite aquele sino que aparece ali para receber as notificações de cada vez que a gente faz uma videoaula e a gente publica, vocês vão receber essa notificação. Olha, o canal Ensino Informação publicou mais um vídeo. Legal? Um grande abraço a todos.